Contribuintes estão recebendo carnês do último lote do IPTU complementar em Sorocaba e estão acontecendo reclamações, aliás, muitas reclamações. Vamos entender o que é que está ocorrendo. Oi, Jaqueline França, você está ao vivo com a gente? Você tem os detalhes? Você recebeu, Jaqueline, esse boleto complementar aí? Não, Barazal, Ainda bem, que eu moro em Votorantim. Então... é verdade. Então eu tô tranquila nesse sentido, mas olha, muita gente tem comentado a respeito desse IPTU, né? Afinal de contas, a gente tá em outubro, daí chega mais uma conta pro pessoal pagar, né? É um pouco difícil, mas eu vou explicar direitinho o que é esse IPTU complementar. O que acontece? A prefeitura contratou uma empresa que fez um mapeamento de toda a cidade, um mapeamento aéreo e também terrestre, para verificar se as pessoas fizeram edificações além daquilo que já está declarado para o IPTU que elas receberam no começo do ano. Então vamos supor, você aumentou a sua casa, ou você tinha um terreno e construiu alguma coisa, mas não informou a prefeitura sobre isso. Pois é, daí acabou vindo esse IPTU complementar para 57 mil imóveis aqui na cidade. Então imagina como é que o pessoal tá, né? Tendo recebido essa conta a mais. E o vencimento já é para segunda-feira agora, dia 7. E aí a pessoa ela tem a opção de pagar esse valor total no dia 7 ou dividir em 3 vezes. Nessas duas opções tem um desconto de 5%. Mas se ela precisar, né, dividir em mais vezes, pode parcelar em até 10 vezes, só que aí não tem esse desconto de 5%. Mas aí vamos supor aí que você recebeu esse valor complementar, mas não fez nada, não tem nenhum aumento na sua casa, não construiu nada. Você pode ir até a prefeitura, na casa do cidadão que tem dentro do Paço Municipal e pedir para que eles verifiquem isso, né? E, inclusive, mais de 3 mil pessoas já estiveram lá. Só que se você for pedir essa revisão aí desse IPTU complementar, há o risco de até aumentar o valor e você perder o desconto. Então tem que ver aí o que é melhor, né? Tá bom, Jaqueline. Então vamos com esse assunto no quadro Direitos do Consumidor de hoje. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Ana Paula Bismara, que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Sorocaba. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Tudo bem? Obrigada, tudo bem, tudo bom. E essa problemática aí, o que a doutora tem para dizer? A prefeitura, por exemplo, pode enviar boletos assim, sem avisar com antecedência, doutora? Na verdade, esse estudo, parece que não houve, estudo, né, de mapeamento novamente da cidade foi feito no ano passado. Sim. Então, na verdade, foi a constatação de como esses imóveis eles estão construídos, edificados. Então, a gente teve, na verdade, 2 efeitos desse levantamento. Identificar imóveis que não estavam regulares, que é uma situação real. Muitos não tinham apresentado a planta real da casa para fins de habite-se. E a segunda situação são imóveis que, muito embora a fotografia tenha sido feita pelo drone, frontal e superior, ela erra no dimensionamento. Então, certo. Nós temos alguns casos que foram levados, inclusive, para pedido de revisão desse lançamento do IPTU e que foram acolhidos na casa do cidadão para cancelar, na verdade, essa cobrança. Então, Entendi. cada munícipe precisa avaliar se realmente existia um erro no dimensionamento do imóvel antes, ou se o imóvel já estava regular, ele precisa verificar o porquê desse aumento do IPTU. Agora, doutor, do ponto de vista do consumidor, né? Puxa vida, boleto de IPTU já no início do ano a gente recebe, já tem aquele boleto para pagar. Aí quase no final do ano, mais um boleto, ninguém merece, né? Pode ser feito alguma coisa, doutora? Na verdade, a cobrança do IPTU, ela ocorre sempre no início do ano, né? No ano que vem só, né? Então, poderia, mas na verdade, se o imóvel já existia, já estava edificado de fato, esse tributo já é devido desde o início do ano. Então, na verdade, a gente pode imaginar que nós ganhamos um tempo aí até o pagamento, porque ele poderia ter sido cobrado desde o início. E não só do início, mas na verdade, no ano de 2018, se o imóvel já estava edificado com aquelas características, o tributo já passa a ser devido. É verdade. Então, assim, a gente tem que pensar sobre esse ponto de vista factual, né, da questão. Entendi. De fato. O munícipe, ele não tem jeito, ele tem que ir na casa do cidadão reclamar. Isso, na verdade, esse é o melhor caminho. Isso, o pedido de revisão do lançamento do IPTU, ele tem sido feito ou na casa do cidadão ou lá no atendimento na prefeitura, no atendimento ao consumidor. Aí ele leva lá a planta do imóvel. Sei. E na maioria das vezes em que existe a irregularidade, a prefeitura tem cancelado, na verdade, essas exigências. Muito bem. Por exemplo, se eu não paguei o IPTU do ano passado,
isso não tem nada a ver com esse boleto que está chegando agora, Não, né? esse boleto, na verdade, ele é o recálculo partindo das informações novas que foram obtidas através desse levantamento, feito com um drone tanto frontal quanto superior, né, dos imóveis em si. Então, precisa avaliar, cada munícipe precisa avaliar a sua situação, se o imóvel estava regular ou não. Se esse aumento foi excessivo e ele desconfia de que há um excesso ali na cobrança, deve ir na casa do cidadão, levar as informações do imóvel, porque o IPTU não é calculado só sobre a área, ele é calculado também em razão do que tem dentro da casa, número de quartos, banheiros, o revestimento, se tem varanda, se tem piscina, Sim. se tem calçada, se tem muro. Então, são vários critérios que, no final das contas, geram o valor do IPTU a recolher. Doutora, o que dizer para aquelas pessoas que, inclusive, estão ligando para a gente, tem muita gente ligando aqui, dizendo que não fez obra nenhuma e que mesmo assim foi constatada. Por exemplo, então, né? a gente teve uma manifestação dentro da nossa comissão nesse sentido, né? Então, o pai de um dos membros lá da comissão recebeu o IPTU complementar. Lá dentro tinha também, né? Foi uma situação que foi bem ampla na cidade. E daí o pai tinha recebido essa cartinha, não tinha edificado nada, o imóvel já estava com o cadastro regular dentro da prefeitura, ele foi até a casa do cidadão e a cobrança foi cancelada. Então, realmente, se pode ter existido... Nesse caso, foi um erro de dimensionamento pela foto. Então, o imóvel veio no IPTU como se ele tivesse 200 e poucos metros quadrados, só que a planta real do imóvel, aqui fornecida pelo próprio munícipe, atestava 178 metros quadrados. Então, pode sim ter algum tipo de divergência. E quando acontece, por exemplo, e isso acontece, você vai lá na prefeitura reclamar, a prefeitura fala, vai ser feito um estudo para saber se você realmente está falando a verdade. Ou se a prefeitura errou. Nesse caso, como é que fica a cobrança? O morador tem que pagar? Nós temos uma previsão no Código Tributário Nacional de todas as reclamações e defesas administrativas dos contribuintes é suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Isso significa que enquanto não é solucionado aquele estudo, enquanto não obtido uma resposta conclusiva da prefeitura, aquele tributo, ao menos na parte complementar, ele não pode ser cobrado ou executado através de uma execução fiscal ou dívida ativa. Então a gente precisaria aguardar a resposta da prefeitura para que essa parte do tributo fosse efetivamente cobrada. Tá, então obrigado pela sua entrevista, Obrigada, tá bom? é um prazer. Tá certo. Aí essa foi a participação da doutora Ana Paula Bismar aqui no quadro Direitos do Consumidor de hoje.